Olá, sou Paulo Marassi em Caminhos do Conhecimento e hoje com o tema Obsessão Espiritual: como, aonde e por quê? Olá, minha gente, olha aí nós novamente no nosso bate-papo semanal e hoje com um tema reflexivo ou até mesmo meditativo. Quem são os obsessores e por que eles atuam sobre as nossas vidas? Como ocorre a obsessão e da onde elas vêm? Hoje eu quero compartilhar com vocês esse estudo porque na realidade esse é o nosso trabalho, o trabalho dos samaritanos. Nós temos muita preocupação com a questão moral, a questão da conduta das pessoas, porque esta é uma porta que invariavelmente acaba entrando, se ela não tiver adequada, acaba causando uma série de problemas. A conduta moral e também a emocional. Mas antes de eu entrar no tema, eu peço a todos vocês aí, quem não fez a inscrição, que faça a inscrição no nosso canal, que bata lá no sininho para você estar sempre atualizado. E se estiver gostando do tema, já vai dando aí seu like, falando, olha, legal, gostei, e depois faça os seus comentários, porque eu sei que esse é um tema que tem muita conversa, e eu sei que eu vou ouvir vários relatos de todos vocês, meus seguidores. O que é o obsessor espiritual? Como eu disse ainda há pouco, ele, bem da verdade, são espíritos que acabaram desencarnando com um comprometimento, ou na questão moral, ou na questão emocional, e acabam vagando. Por isso que eu acho fundamental o autoconhecimento, nós sabermos efetivamente quem somos e para onde vamos. E aqui eu vou dar alguns exemplos de algumas situações que ocorrem no cotidiano de cada um de vocês. Pode ser que um desses que eu vou relatar até fale um pouco de alguma situação, algum momento que você passou. O primeiro tipo de obsessor é aquele que ao longo da vida era um espírito extremamente materialista e acabou desencarnando e ele não quis abandonar tudo aquilo que ele deixou em terra, as propriedades, os bens, e ele acaba se instalando, ficando, mesmo desencarnado, num imóvel. E lá no imóvel ele fica. Então vai entrando as pessoas e ele não quer saber, porque ele entende que ele é o proprietário daquele local. E não quer dizer que tenha ligação com a família, que às vezes não tem nada a ver. Às vezes quem está lá na casa nem é da família dele, mas o fato dele pensar só nos bens materiais faz com que ele se instale naquele local. E se dentro da casa houver pessoas com mediunidade, vai perceber, vai sentir, porque vai notar algumas ocorrências na casa, algumas coisas que quebra ou barulhos. Isso por quê? Porque ele se sente no direito de querer expulsar as pessoas que estão na casa dele. Agora, se ele sentir que quem está no local agrada a ele, com certeza ele vai se aproximar e vai criar situações para querer ajudar, que na realidade não vai ajudar. Complicado isso, hein, gente? Existe um outro tipo de obsessor, que esse na realidade ele não está ligado ao imóvel, mas sim a pessoa. Ele de repente ele se identifica com uma pessoa e ele percebe que aquela pessoa é muito parecido com ele. Quando ele desencarnou, era um espírito que desencarnou com raiva, cólera, com muito mau humor, uma agressividade, ciúmes, enfim, uma pessoa depressiva, extremamente com tensões variadas, e ele percebe que aquele encarnado fala um pouco dele. Então ele acaba se aproximando desse encarnado, entendendo que está na mesma vibração. Só que isso acaba causando
mais problemas ainda ao encarnado. E às vezes, e olha que interessante, gente, e às vezes esse desencarnado acaba se afinizando tanto, ele não quer prejudicar o encarnado, mas como ele está identificado com todos esses sintomas, ele procura fazer de tudo para manter esse encarnado dentro dessa linha e dentro dessa conduta que ele edificou. E aí vai um alerta para muitos de vocês. Eles acabam se afinizando muito com pessoas que têm tendência ao álcool, às drogas. E é tão interessante esse ponto, gente, que vocês perceberam que uma pessoa alcoolizada, quando ele está num grau muito elevado do álcool, ele sai de um bar, vai para o outro, ele cambaleia, mas ele não cai. Por que isso ocorre? Porque se nós tivéssemos um olho de raio-x, é como se você visse um bando de espíritos, todos empurrando ele de um lado para o outro para ele não cair, para ele poder chegar no outro bar e continuar bebendo. Porque eles acabam sugando toda essa energia do encarnado, que tem esse problema do vício e tem essa ira, toda essa revolta dentro de si. Gente, é muito sério isso, é muito sério mesmo. Eu, particularmente, eu entendo que todas as doenças que envolvem a questão mental estão muito ligado ao campo espiritual. As depressões, a questão da ansiedade, enfim, até mesmo as doenças mais graves, como a esquizofrenia ou a paranoia, todas elas atuam fortemente dentro desse campo energético. Por isso, a questão do álcool, da pessoa não conseguir largar, ou a questão da droga. Porque eles acabam inflando toda uma condição para que ele não abandone, porque eles não querem perder essa mamata, né? Dentro desse processo, é muito importante, mas muito importante mesmo, trabalhar o amor e trabalhar a compaixão. Depois, nós vamos encontrar um outro tipo de obsessão. Em particular, ela é um pouco diferente. Por que ela é diferente? Porque esses obsessores, eles ficam em locais extremamente pesados, de energia extremamente densa, como boates, bares, motéis, inferninhos. Eles ficam meio que vampirizando todos os frequentadores desses locais. E por que isso ocorre? Porque ele também tem uma baixa índole, um baixo caráter, e ele acaba entendendo que essa conduta, né, essa coisa baixa, essa coisa pesada, acaba dando ele alimento para ele poder se manter dentro dessa energia terrena, mas sugando aqueles frequentadores que lá estão no local. Depois nós vamos encontrar outro tipo de obsessão, e esse é muito mais pessoal. Esse sim é pessoal. Por quê? É aquela pessoa que desencarnou, mas era muito ligado à família, ou à esposa, ou aos filhos, ou até mesmo a uma amante. Enfim, ele tinha uma ligação muito forte e ele desencarna, mas ele resolve não ir embora. Ele não quer deixar aquelas pessoas que ele ama sozinha. Pelo processo dele possessivo, ele quer cuidar. E isso acaba causando uma série de problemas junto aos encarnados dessa pessoa, até mesmo instalando doenças e outras coisas mais. Esse tipo de obsessão tem que ser trabalhado muito com orações, vibrações, para que esse espírito encontre um caminho, para que ele siga a estrada dele. Existe um outro tipo de obsessor que também é uma pessoa que era da família, ele acabou desencarnando, e desencarnando ele acabou indo para as escolas espirituais, seguiu o caminho dele dentro do campo do duplo etérico, acabou criando uma outra estrada. E de repente ele recebe a mensagem que alguém da família dele aqui na Terra não está bem
está passando por uma dificuldade ou algum problema, e ele, porque todos nós sabemos que temos a visão espiritual, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E por existir esse livre-arbítrio, ele acaba renunciando toda a caminhada que ele já estava predestinado, e ele retorna à Terra para querer auxiliar esse ente querido, ou um filho, ou uma mãe, ou até mesmo uma esposa. Mas mal sabe ele que, além de se prejudicar, ele também acaba prejudicando os familiares. Porque na intenção dele querer auxiliar, não tem como ele auxiliar. O caminho dele é outro, mas o amor que ele tem faz com que ele não perceba isso e ele quer auxiliar. Esse também é uma situação onde é importante se fazer orações, se fazer missa, para que a pessoa siga o caminho dele e deixe as pessoas aqui da família seguir a estrada. Existe uma frase no Evangelho que eu acho que fala muito dessa situação: que os vivos cuidem dos vivos, porque dos mortos os mortos cuidarão. Não é? Mas também existe uma outra situação dentro dessa questão afetiva do amor, e essa cuidei de muitos nos samaritanos, são a famosa obsessão do encarnado sobre o desencarnado. Quer dizer, a pessoa morreu, partiu, seguiu, mas quem ficou aqui na Terra continua chorando, clamando pela saudade, pela dor, pela tristeza da perda. E ele, aonde ele estiver, ele vai sentir toda essa vibração. Mas não tem como ele retornar. E ele estando do lado de lá, ele acaba sofrendo. Por quê? Porque quem está aqui na Terra também não compreendeu esse processo. Então, se esse é teu caso, se você sofre por alguém que partiu, liberte essa pessoa. Eu acho que é muito importante. Se você traz um sentimento de saudade, escreva uma carta. Ou, se você traz um sentimento de querer pedir perdão à pessoa que partiu, também escreva essa carta. Escreva uma carta pelo coração, coloque dentro do envelope e depois queime essa carta no jardim. Além dele estar ciente de que você já está se encontrando, você está dando a carta de alforria para ele poder continuar na jornada dele, que é importante, não é verdade? Então eu tenho certeza que se isso for tua situação, faça isso, mas faça de coração, ok? Depois existe um outro tipo de obsessor, que esse é aquele obsessor, aquele espírito que desencarnou, está vagando pela Terra, sem norte, porque de repente, dependendo do que ele desenvolveu junto à família, ele não quer retornar à família, ele fica vagando mesmo, como se fosse um indigente espiritual. E aí surge uma situação que, lamentavelmente, a gente sabe que isso ocorre, que são os mercadores da espiritualidade, médiuns que se aproveitam desses espíritos para fazer eles trabalharem para eles. Isso não é legal. Eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de situação. Fazer um espírito se tornar escravo de um encarnado. Porque é um encarnado que tem conhecimento, que sabe os pontos que trabalhar energeticamente. E muitas vezes eu encontrei casos aqui no Samaritano do espírito chegar a mim, chegar a nós, né, melhor dizendo, e dizer que ele estava do lado daquela pessoa achando que estava ajudando, quando na realidade estava prejudicando. Mas por que ele fez isso? Porque alguém pagou ele para que ficasse lá. E ele, com medo, ou às vezes até querendo agradar aquele encarnado, ele acaba fazendo tudo, que na realidade às vezes é para prejudicar. Infelizmente, gente, isso ainda, em pleno século XXI, ainda existe isso. A maldade humana de usufruir desses espíritos para essa finalidade. Isso não é legal, não é bacana mesmo. Depois existe um outro obsessor, e esse eu chamo
de chefe de falange. São aqueles espíritos que têm uma força descomunal e ele acaba criando grupos fortíssimos, como se fossem exércitos do lado dele e comandando ao bel prazer dele, comandando todas as forças, atuando, dizendo que faz o bem ou o mal, mas faz porque ele entende que ele é o melhor, ele é o mais forte, ele é o poderoso. E todos aqueles espíritos inferiores que estão próximo dele se sentem protegidos por esse soldado, por esse grande espírito, e acabam executando tudo aquilo que ele pediu. Por isso que às vezes ocorre de você fazer um trabalho de desobsessão e aí é obrigado a você fazer mais 1, 2, porque nunca é o comandante, para vocês entenderem melhor, nunca é o chefe que vai. Ele manda normalmente, dentro de uma demanda, ele manda os soldados. E a gente acaba resgatando muito deles, encaminhando eles para a luz, encaminhando eles por um processo evolutivo, mas o líder continua firme na sua batalha. É a famosa guerra do bem contra o mal. Gente, isso existe, viu? E para finalizar, existe um obsessor, e esse sim, talvez seja o mais difícil e o mais clássico, que é o obsessor vingador. É aquele que vem perseguindo um encarnado por ter sofrido em vidas passadas na mão dele, ou por ter cometido atrocidades. O encarnado não tem consciência disso e ele acaba sofrendo grandes atrocidades e ele vem para querer se vingar de tudo aquilo que ele fez. Mas vamos analisar isso melhor, gente. Eu acho que se houve esse processo, na realidade é porque em um outro momento também houve o contrário. Talvez esse obsessor hoje, no passado ele foi vítima, mas no anterior talvez ele tenha sido o algoz também. Por isso que a gente nota que tem situações que vêm vidas e mais vidas e continuando o mesmo processo. Famílias acabam se desintegrando exatamente por causa dessa guerra. Será que esse é teu caso? Será que você tem uma parte da família que acabou se autodestruindo? Exatamente porque são espíritos que retornaram para resgate, mas aqueles que não quiseram reencarnar, eles ficam fomentando na cabeça daqueles encarnados para que haja o conflito, a guerra, a destruição. E aqui eu vou abrir um parênteses. Dentro desse processo, desse espírito vingador, aí a gente consegue compreender por que existe a esquizofrenia, por que existe a paranoia, até mesmo as convulsões que ocorrem às vezes na pessoa. Meus mentores disseram a mim que a convulsão, quando ocorre a convulsão, eles me mostraram, é como se houvesse uma briga onde a pessoa estivesse no meio e tivesse 15, 20 pessoas socando ele, batendo nele. Por isso que a convulsão, a pessoa entra num processo de rigidez, de tentar se libertar e não conseguir. São esses ataques espirituais cobrando algo da pessoa. É verdade, gente. Eu sei que muitos pensam ao contrário, mas isso é dentro de tudo aquilo que eu vivencio dentro da nossa casa. Tudo aquilo que já me mostraram. E eu entendo que, como eu disse no início do vídeo, é fundamental nós fazermos uma coisa chamada reforma íntima. Trabalhar as nossas dores, trabalhar as nossas tristezas, trabalhar até mesmo a nossa revolta, a nossa raiva. Partir desse plano terreno vazio e pronto para receber boas novas. E como isso pode ocorrer? Siga o meu pensamento. A morte, todos nós sabemos que não é o fim. A morte simplesmente é uma transição. Quando existe a morte, quando chega a morte, há a morte física. Mas nós não podemos esquecer que nós também temos que fazer a morte da alma.
para que aí sim o espírito possa levar consigo toda a bagagem, todas as experiências, todas as vivências que teve naquela existência. Mas o que eu noto é que todos têm a morte física, mas não conseguem ter a morte da alma. E acaba levando consigo todas as dores, todas as mágoas. E talvez aí a gente entenda por que os obsessores. Porque eles não tiveram orientação, não tiveram como se desligar da matéria completamente para alçar uma nova jornada. Então é importante que todos nós tenhamos essa consciência de, quando fizermos a nossa morte física, também façamos a morte da alma, para que a gente possa ir vazio e buscar sim novos caminhos, novos desafios para a nossa evolução espiritual. E como é importante, todos nós sabemos, a cada jornada é uma experiência vivida e é um resgate encontrado e absolvido. Pensa nisso, tá, gente? Pensa nisso, mas pensa com carinho. Não guarda ressentimento, não. Tá bom? E a mensagem da semana, eu deixo a todos vocês esse pensamento. O passado está na sua cabeça, mas o futuro está nas suas mãos. Namastê.